Então, vamos falar agora sobre a proteção, esquemas de segurança, né, que o TCP pode utilizar, né? Um deles é o SSL, tá? SSL, a sigla dele quer dizer Secure Sockets Layer, né, camada segura de sockets. E aí tem, o SSL foi o primeiro a ser padronizado, foi o primeiro a ser utilizado, certo? Mas ao longo do tempo ele sofreu algumas evoluções, e aí foi lançado um novo tipo de protocolo, que é o chamado TLS, né, que é o Transport Layer Security, né, que ele é o padrão utilizado atualmente. Tá? Então o SSL ele é muito utilizado ainda, né, tem muitas aplicações legadas que ainda utilizam o SSL, mas o TLS ele é considerado mais moderno, né, ele é mais seguro do que o SSL. Então, as aplicações mais novas, elas têm, nas novas versões, né, que vão sendo lançadas, né, elas têm optado pelo uso do TLS, tá? Mas a gente vai comentar aqui sobre o SSL, tá? Porque, né, claro, vão ter detalhes diferentes para o TLS, mas os principais conceitos vão estar presentes aqui no SSL, que é o que a gente está interessado aqui que vocês aprendam, né? E detalhes de protocolos, né? Vocês podem ir lá em livros, nas RFCs e entender direitinho como é que é implementado, né? Mas os conceitos por detrás, o que é que está acontecendo por detrás é que é importante de vocês entenderem aqui. Ok? Então, o SSL e o TLS, né? Eles são o que está por detrás, né, do protocolo HTTPS. Tá? Então, o protocolo HTTP seguro, né, ele por necessidade, ele tem que utilizar um esquema de transporte seguro embaixo dele, né, que é justamente o SSL e o TLS. Então, quando você acessa um site que ele é HTTPS, né, você tem a confiança, né, de que ele está utilizando um esquema de transporte seguro. E aí, nós podemos pensar, por exemplo, por que é importante nós termos aí um HTTP seguro, né, ou um transporte seguro, né, no caso o HTTP, ele utiliza o TCP embaixo dele, né, então o HTTPS, ele utiliza o SSL ou o TLS embaixo dele, antes de passar para o próprio TCP. Então, se a gente pensar num exemplo, né, no cenário de comércio eletrônico, né, então você, como cliente, você tá acessando, por exemplo, o site da Amazon, você quer comprar alguma coisa, né, na Amazon, então você precisa ter alguns tipos de garantias de segurança, né? Primeiro, questão de sigilo. É importante ter sigilo nessa comunicação, porque em algum momento, quando você for finalizar a compra, você vai informar o número do teu cartão de crédito com o código de segurança dele, por exemplo, né? Então, você tem que ter confidencialidade nessa transação. Você não vai querer que o seu número de cartão e o código de segurança dele sejam enviados em texto claro, né? Então, aí, claramente, você precisa, né, nesse tipo de aplicação de comércio eletrônico, você precisa de uma segurança por debaixo do HTTP que você está usando para informar o teu cartão de crédito, né? Você também precisa ter integridade dos dados, né? Você não quer que esses dados sejam adulterados por ninguém, né? Porque você faz uma compra, por exemplo, de um celular, né? E vai que um atacante quer fazer um trote com você
né? E em vez de você comprar um celular, ele adultera o teu pedido para 10 celulares. Então, claramente também você vai ser prejudicado, né, se alguém for capaz de mexer no seu pedido, né? Então, você não quer que isso aconteça. Você também quer que exista uma autenticação de ponto final, né? Você quer que o servidor que você esteja acessando, você tenha confiança que realmente é um servidor da Amazon. Então, você vai precisar aí de um esquema de autenticação, porque senão, se você o seu cliente, né, não puder ter confiança no certificado daquele servidor, né, outra pessoa pode fazer um site falso, né, se passando pela Amazon, e aí você se conecta nesse site falso, né, coloca seu número de cartão, coloca os seus dados lá e tudo isso, senha e tudo mais, e tudo isso vai para um site de um atacante, e não realmente para a Amazon, que era em quem você confiava de fazer a compra, né? Então você precisa proporcionar todos esses requisitos aí de segurança, tá? Então vamos aqui apresentar essa figura 8.24, só mostrando para vocês que o TCP aqui, num esquema clássico, né, existe aqui um socket de TCP que está entre a aplicação e o próprio TCP, né, que por ele aqui passa toda essa comunicação aqui, né. Quando você usa o SSL, né, ele estaria localizado aqui entre a aplicação e o socket TCP, né, e é ele quem vai, né, introduzir essas novas funcionalidades de segurança, tá? E aí, o SSL, né, ele é organizado em 3 fases, tá? Uma primeira fase é a fase de apresentação, ok? Uma segunda fase é a fase de derivação da chave, tá? E uma terceira é uma fase da transferência de dados propriamente dita, ok? Então vamos explicar aqui cada uma dessas fases, tá? A fase de apresentação, que é o que a gente chama de handshake, né? É uma fase seguinte àquela fase inicial, que é a apresentação de 3 vias do TCP, né? Então, o Bob, para abrir uma conexão TCP com a Alice, né, ele precisa fazer aquela apresentação de 3 vias, então ele envia uma mensagem TCP sim, a Alice responde com a mensagem TCP SYNAC, né, e o Bob vai enviar um TCP ACK. Então, imaginando que o Bob é um cliente, né, e a Alice é um servidor de comércio eletrônico, né, eles precisam inicialmente estabelecer uma conexão TCP entre eles. Mas, uma hora que essa apresentação de 3 vias ela é terminada, nós entramos agora numa apresentação do próprio SSL, ok? Porque aqui a Alice, ela é um servidor, né, de comércio eletrônico certificado, ok? E ela é capaz de fornecer uma comunicação segura com seus clientes. Então, na fase de apresentação do SSL, o Bob, ele manda uma mensagem chamada, né, conhecida como SSL Hello, né, uma mensagem de aproximação. A Alice, que é o servidor de comércio eletrônico, né, ela envia um certificado, onde esse certificado ele tem que ser, né, cadastrado por uma autoridade certificadora, por uma CA, né, aqui, ó, Certification Authority. Então, uma autoridade certificadora, ela emitiu um certificado público, né, assinado por ela mesma, né, com a chave privada da própria autoridade certificadora, né, e onde nesse certificado está presente a chave pública,
da Alice, ou seja, a chave pública do site, né, de comércio eletrônico, né, e nesse certificado, né, ao receber, o Bob, ao receber a chave pública da Alice, que é essa KA+, aqui, ó, KA+, é a chave pública da Alice, que estava presente nesse certificado que tinha sido assinado pela CA. Ok? Então, se o Bob confia nessa CA, né, se a internet como um todo, né, confia que essa CA aqui, ela tem, ela é respaldada, né, ela tem é renomada, né, dentro da comunidade de internet, então o Bob vai confiar que essa chave pública aqui é verdadeira, né, que realmente da Alice. Então, o que é que acontece? Como finalização dessa etapa de apresentação do SSL, o Bob ele precisa enviar para a Alice um segredo, né, que é chamado de segredo mestre, MS, né? Só que esse segredo mestre precisa ser compartilhado entre os dois, ou seja, Bob e Alice precisam conhecer o mesmo segredo mestre, porque esse segredo vai ser utilizado para derivar as chaves de criptografia que serão usadas na sequência. Ok? Então, é uma primeira chave que é compartilhada, né? Não e aí eles não chamam de chave, né? Eles chamam de segredo master, né? E a forma de o Bob enviar esse segredo de forma confidencial é utilizando a chave pública da Alice, né? Porque a Alice, ao receber essa mensagem, ela usa a chave privada dela para decodificar essa mensagem e obter o MS. Então, nesse momento agora, Bob e Alice, os dois, têm conhecimento agora desse Master Secret aí, ok? E a partir daí eles podem ir para a etapa seguinte, que é a etapa de derivação de chave, ok? Então, o SSL, ele propôs um esquema, né, que foi considerado mais seguro, onde, a partir desse MS, que seria esse segredo master, tanto a Alice como o Bob podem derivar 4 chaves, ok? As 4 chaves, que vão ser de conhecimento dos dois, são 2 chaves para encriptar os dados, que são as chaves EB e EA, tá? EB é porque é a chave que o Bob, B de Bob, utiliza para encriptar as mensagens que ele gera e vai transmitir para a Alice. O EA é uma chave que somente a Alice vai utilizar, né, para encriptar os dados que ela manda para o Bob. Então, vejam que EA e EB são chamadas chaves de sessão, né? Por que é chave de sessão? Sessão quer dizer que essas chaves vão ser utilizadas somente durante essa conexão SSL-TCP, né? Uma vez que essa conexão seja finalizada, essas chaves elas perdem a utilidade delas, elas não vão ser mais usadas. Então, é uma chave de sessão também, porque é uma chave simétrica, ok? Então, são 2 chaves simétricas que são usadas, uma para cada direção da comunicação. Uma que é do Bob para a Alice e outra que é da Alice para o Bob. Tá? Então, como eu expliquei para vocês, a chave de sessão, que é uma chave simétrica, ela é utilizada aí principalmente para fins de desempenho, né? Porque essa conexão TCP/SSL segura que foi estabelecida, vão trafegar muitos dados por ela, né? Então, se você ficar utilizando criptografia de chave pública todo o tempo, né, vai ficar muito pesado. Então, você usa criptografia de chave simétrica. Ok? Então, EB e EA são chaves de criptografia de sessão, e MB e MA
são chaves de autenticação, tá? Essas chaves de autenticação, que chama de chave MAC, né, para essa sessão, não são chaves para criptografar os dados, né? Eles são chaves ou são segredos que você vai utilizar para colocar dentro do hash que você calcula para autenticar a mensagem. Tá? Deixa eu ver se eu volto aqui umas páginas aqui, só para mostrar para vocês de novo o esquema de como você calcula um MAC, né, que é aquele código de autenticação. Deixa eu ver aqui. Antes de falar da assinatura digital, né? Então, como é que você gera um código MAC, né? Um código de autenticação de mensagem? Você tem a sua mensagem que você quer... Peraí. Você tem a sua mensagem que você quer autenticar, né? E você, antes de passar um hash nela, né? Você concatena com essa mensagem ou adiciona a ela um segredo, tá? E aí você calcula o hash, né? Depois você concatena esse hash com a própria mensagem e envia ela, tá? Então, para o MAC, né, para o código MAC, você não está fazendo confidencialidade aqui, tá? O M está em texto claro, mas você adicionou aqui um cabeçalhozinho aqui, né, que é um código de autenticação, né? Porque esse código de autenticação aqui vai ser usado pelo receptor para poder calcular o hash de novo, né, utilizando o segredo, ok? E para comparar com o código que ele recebeu. Se a comparação for igual, quer dizer que a mensagem não foi adulterada. Então vejam que tem um segredo que é compartilhado, tá? Esse segredo compartilhado, que é esse Szinho que é usado aqui, né, é a chave MAC de sessão, certo? Lá no SSL, tanto o Bob como a Alice, a partir do segredo master, né, que eles compartilharam, né, eles são capazes de, cada um por si só, calcular e chegar no mesmo S. Ok? Então, voltando lá para a figurinha. Então, se lembrem que esse S, que é concatenado junto da mensagem, antes de passar pelo hash, é o que a gente chama de chave MAC de sessão. Aqui, ó, chave MAC de sessão. Então, o Bob tem uma chave MAC dele, a Alice tem uma chave MAC dela. Então, todas essas 4 variáveis são derivadas do mesmo master secret aqui, tá? Ou seja, o Bob e a Alice, eles conseguem chegar nos mesmos valores. E a partir daí, a gente pode entrar numa fase de transferência de dados, né, onde as chaves de criptografias vão ser usadas para cifrar os dados, né, que forem transferidos aí pelo SSL, e as chaves MACs vão ser usadas, né, para calcular os hashes e proporcionar aquela integridade das mensagens, tá? Então, tudo a partir daqui, né, essa transferência de dados vai ser toda protegida, né, por essas 4 chaves, ok? Ok, deixa eu ver se esqueci de falar alguma coisa aqui. Certo. Aqui o Kuroso vai falar dos registros SSLs, tá? Então, o registro SSL é como se você, em vez de estar criptografando byte a byte, né, porque o protocolo TCP ele é um protocolo que ele é organizado através de bytes, né? Todos aqueles números de reconhecimento são todos em cima de cadeias de bytes, né? Mas aí ficaria muito pesado
para você fazer uma criptografia desse tipo, né? Então, o SSL, ele concatena alguns bytes em forma de registro, e aí ele calcula os MACs, né, que seriam os códigos MACs, do registro, tá? Então, aqui, um registro SSL, ele tem aqui umas informações aqui de cabeçalho, tá? Tem os dados, que foi o que eu falei para vocês, que ele concatena alguns bytes aqui para colocar aqui dentro. E esse código MAC aqui, ele calcula em cima do registro inteiro, tá? Então, ele pega o registro inteiro, né, junta com a chave MAC, né, passa pelo hash e calcula o MAC, o código, né, e coloca aqui nesse campozinho aqui do registro. E aí, depois, ele cifra, né, ele cifra os dados junto do MAC, utilizando a chave de criptografia, né? Porque esse registro aqui, quem está criando é o Bob, tá? Então, o Bob usa a chave de encriptação dele, né? Para camuflar, né? Para cifrar esses dados aqui, ok? Então, vejam que esse registro SSL ele está todo protegido, né? Porque essa parte aqui vai ser confidencial, né? Então, o atacante não vai conseguir descobrir o que tem aqui dentro, né? Ele vai conseguir ver só essa informação aqui do lado de fora, mas ele está protegido também contra a adulteração, certo? Porque o atacante ele não vai conseguir modificar isso aqui, ele poderia modificar isso, mas lá no destinatário, o destinatário conseguiria verificar a adulteração, porque, como eu expliquei para vocês, o código MAC foi calculado em cima do registro inteiro. Então, se qualquer coisa aqui dentro for adulterada, modificada, o MAC não vai bater, né? Quando o destinatário for calcular o MAC e for comparar, ele vai ver que algo está errado, tá? Então, o registro SSL, ele está todo protegido. E aí, aqui nessa próxima sessão, ele vai falar um pouco mais sobre o SSL na prática, propriamente dito, tá? Porque esse esquema aqui que foi descrito, né, ele tem alguns passos que ele pula aqui, tá? Principalmente nessa parte aqui na parte de transferência de dados e na parte de geração das chaves, tá? Isso aqui foi descrito de uma forma mais simplificada para vocês entenderem. E aí depois aqui nessa sessão o Kuros ele explica mais detalhes de como é feito realmente, como é implementado descrito na RFC, né? Porque tem uns esquemas aqui de uns segredos pré-mestre, tá? Na hora da derivação das chaves aqui, tem algumas outras etapazinhas extras, tá? Tem também aplicações de nonces, tanto do cliente como do servidor, né? Para prevenir alguns tipos de ataque, tá? Porque o pessoal foi verificando e vendo que ainda naquele esquema mais básico, poderia ser passíveis de ataques, então eles introduziram aqui os nonces, né, que eu comecei a aula falando sobre eles, né, que é uma forma também de autenticar de cliente para servidor e vice-versa, né, e também aqueles segredos lá, que eu mostrei que tinha o master, né, eles introduzem aqui mais outros segredos aqui para serem compartilhados, tá certo? Então, depois vocês vão dar uma lida aqui para ver esses detalhes. E tem a parte do encerramento de conexão também, tá? Encerramento de conexão do SSL, ele utiliza esses campos aqui do cabeçalho do SSL para indicar, né, quando uma das partes, né, no caso o cliente, quer encerrar a conexão com o servidor, certo?
Então, ele mostra também que o SSL ele é protegido contra o que ele chama de ataque de truncamento, tá? Ataque de truncamento é quando um atacante ele se passa pelo cliente para encerrar a conexão antes do tempo, certo? Porque na conexão TCP, para encerrar a conexão TCP, o cliente ele tem que enviar para o servidor uma mensagem TCP FIM, né? E aí você tem aquela questão, se o atacante, por exemplo, quiser truncar essa comunicação e acabar com a sessão antes do tempo, né? Enviando, por exemplo, um TCP FIM para o servidor, né? Se passando pelo cliente. Então, aqui está explicando que o SSL não permite que isso aconteça, porque essa finalização da sessão é feita através desses campos que estão presentes no registro do SSL, tá? E como esses campos estão protegidos contra adulteração, como eu mostrei aqui para vocês, porque eles estão protegidos por esse MAC aqui, né? Então, se o atacante quiser encerrar a conexão SSL adulterando alguns desses dados aqui, ele não vai conseguir, porque o servidor vai conseguir identificar isso, né, que é uma pessoa estranha tentando cortar a conexão, né, e aí ele não permite.